Sou Luciene Pereira, psicóloga. Trabalho em parceria com a minha amiga Luciene Henrique, também psicóloga. É um imenso prazer estar aqui, com vocês, trazendo uma temática tão significante que está adoecendo nossas crianças, que é o impacto do uso desenfreado da tecnologia na infância. A internet, ela fez 50 anos. E há 28 anos ela tem entrado em nossas casas. Há mais ou menos 15 anos ela tem entrado com a gente, estado com a gente dentro dos nossos celulares. Nos dias de hoje, a tecnologia tem estado presente de forma expressiva em nosso cotidiano. E tal inclusão permitiu com que uma série de atividades pudesse ser realizada de forma ágil e prática, tornando a vida de milhões de pessoas mais produtivas e simplificada. Entretanto, como tudo carrega um outro lado, diversos são os efeitos colaterais do manejo tecnológico. Mas a tecnologia, ela não é maléfica. Ao contrário, ela trouxe muitos benefícios. Inclusive, a exemplo disso, na pandemia, ela trouxe muita oportunidade para as pessoas. Quando as escolas tiveram que parar os seus estudos, as faculdades também, as pessoas tiveram que entrar em um isolamento social. Muitas empresas tiveram que parar de trabalhar, os comerciantes. Porém, com a tecnologia, ela deu a oportunidade das pessoas continuarem suas atividades, mesmo dentro das suas casas, onde a faculdade e as escolas puderam continuar suas aulas com ensinos remotos. Onde também os comerciantes, eles puderam continuar o seu trabalho de forma online. Onde também dá oportunidade hoje à medicina de fazer uma cirurgia não invasiva. A tecnologia, ela é ótima. A gente pode falar com uma pessoa do outro lado do mundo, de forma virtual. Porém, o alerta que a gente traz não é o uso da tecnologia, porque todos, acredito eu, que faz uso dela. Então, o alarme que se faz é o uso excessivo dela. O uso desenfreado da tecnologia, principalmente na área da infância. Quando a criança ela está em desenvolvimento cognitivo e comportamental, é muito prejudicial, se tornando tóxico essa utilização. Tanto é que ela está causando muitos danos para as nossas crianças. Crianças que na escola, muitas vezes, não demandam da forma correta. E esses danos... Quais são esses danos? Quais danos pode causar com excesso na tecnologia na infância? Obesidade, ansiedade, isolamento social, problemas posturais, problemas visuais, perdas auditivas, ansiedade, depressão, aceleramento da sexualidade, favorecimento a vício, drogas, tabagismos, alcoolismos. Dentre esses citados, irei falar sobre 2 pontos. O problema posturais, por exemplo. O que pode acontecer? A SDP, que é uma síndrome de deficiência postural, que é um distúrbio da propriocepção. À medida em que a criança faz esse uso excessivo, certamente ela vai ficar com uma má postura. Isso pode estar deitada, sentada ou em pé, até andando. Então, isso aí vai causar um afastamento da biomecânica, que o cérebro vai receber as informações de forma errada e vai recepcionar como se estivesse correta. E vai transmitir para os tendões, para os nervos, para os músculos, de forma falha, que vai causar danos gravíssimos. E isso pode não só acontecer com criança, com jovens e adultos, mas é na criança que podemos detectar precocemente, se não ignorarmos os sinais e sintomas, como tonturas, cefaleias, falta de atenção, falta de concentração, dores musculares. E
Isso aí pode acarretar até uma dislexia, ou seja, uma criança que nasce sem nenhuma patologia pode ficar dislexa e causar uma perturbação na aprendizagem, porque entendemos que a aprendizagem não só é adquirida pela área cognitiva, mas engloba todos os sentidos. E se falha essa parte disfuncional da propriocepção, certamente terá essa perturbação na aprendizagem. O outro ponto que irei também falar é o favorecimento a vício, como tabagismo, alcoolismo e uso de drogas. Essa criança, por não estar brincando, por não estar movimentando essa questão de psicomotricidade, todo o seu corpo, então ela vai estimular o quê? Negativamente, a visão e a audição. Além de trazer os danos, os outros vão perder sua função, que pode chamar até poda neural. Se não tem esse estímulo, então vai haver essa elasticidade, e quando chegar na adolescência, que é um período bem complexo, onde os pais muitas vezes dizem: filho, você não pode fazer isso, que você não é mais criança. Em outro momento, ele quer fazer algo assim, né, que, então eu sou adulto. Aí o pai: você não tem idade para isso. Então, eles ficam perdidos por questões de hormônio mesmo. E o que pode acontecer? Essa lacuna, que foi justamente esse excesso da tecnologia, que não teve esse brincar, o ar livre, o que pode acontecer? Ele fica vulnerável. E essa questão que a gente sabe que acontece com todos os jovens, essa questão de pertencer. Por ele estar vulnerável e haver essa lacuna, ele pode entrar num vício. E muitas vezes é irreversível. Tantos pais aí, né, estão sofrendo, que perderam seus filhos, muitos estão na clínica. Eu conheço alguns casos que muitos entram na clínica e saem. Eles não conseguem. Agora, assim, né, isso aí pode ser um ponto que pode até ser evitado. E sabemos que tudo isso pode trazer danos. É isso. E um dos danos que até me chamou muita atenção é a dessensibilização de sentimentos. Como assim, dessensibilização de sentimentos? A criança, ao fazer uso excessivo da tecnologia, ela se prende a compreender o sentimento do outro. Por quê? Ela deixa de olhar no olhar do outro, ela deixa de interagir com o outro, ela deixa de estar socializando com o outro. E, a partir disso, ela não reconhece a dor do outro, ela não conhece um olhar de tristeza do outro, ela não reconhece quando o outro está alegre. Então, o que acontece? Quando essa criança ela vai crescendo, chega na fase da adolescência, né, o jovem, ela não consegue enxergar um idoso que está passando na rua e necessita de uma ajuda dela a oferecer que pegue a sacola. Ela não consegue enxergar se um pai passou o dia todinho trabalhando, ou uma mãe, de quando chegar da escola de meio-dia, de ir lavar os pratos, de arrumar a casa, para poder ajudar, né, aquele que está trabalhando, uma pessoa que é tão próxima a ela, onde vai ajudar ali com um trabalho braçal. Ela deixa de enxergar o cansaço de um idoso quando está no ônibus, ou de uma grávida, ou de um deficiente físico, de oferecer o lugar. Muitas vezes baixa até a cabeça, porque se sente envergonhado com aquela situação, porém não se dispõe a dar o lugar, porque não se sensibiliza com aquilo. Então, essa situação tem acometido crianças, tem acometido adolescentes, jovens, adultos e, infelizmente, até idosos, se tornando um novo problema de saúde mental. Tanto é que isso ele entrou para o ranking dos transtornos mentais no mundo, ficando até em 4º lugar. Isso é muito sério, porque isso causa uma deficiência intelectual que é dentro da área do desenvolvimento humano.
Tanto é que a Organização Mundial de Saúde, ele viu essa gravidade e ele fez uma cartilha de orientação para os pais, colocando até alguns pontos onde o pai pode enxergar e permitir, não é nem dar, mas permitir um uso adequado para a tecnologia. Que crianças de 0 a 2 anos, o uso é nulo, porque é uma fase de total desenvolvimento. Por que desenvolvimento? Desenvolvimento o 10 vem de um prefixo negativo, que é aquele quando ele sai do envolvimento com a mãe para poder se desenvolver sozinho, para poder ter a sua autonomia. Então, é uma fase muito importante na vida da criança. E os pediatras, os médicos, os psicólogos, eles estão muito focados nisso. Então, crianças nessa idade não podem fazer uso nenhum de tecnologia. E isso inclui, minha gente, a TV. Porque a gente, muitas pessoas permitem com criança nessa idade, com 6 meses, 8 meses, enfim, estar na frente de uma tela para poder cantar as musiquinhas infantis e achar bonito, porque para o adulto, para os pais, o responsável, é cômodo. É cômodo, por quê? Porque a criança não vai estar perreando o pai, a criança vai estar ali parada, estagnada, só usando a TV ou o celular, o que seja. Ali ela não vai estar chamando o pai, perturbando, e não vai estar correndo onde a probabilidade de cair, se machucar, né, é grande. Porém, é nesse machucado, quando ela cai, que ela aprende a lidar com as frustrações. Então, de 0 a 2 anos, o uso é nulo. De 3 a 6 anos, é permissível até 1 hora de uso. É permissível, mas vocês, como pai, vocês sabem o melhor para os seus filhos. De 7 a 12 anos, a utilização é até 2 horas. E de 13 anos em diante, a permissão é até 3 horas. Isso até para um adulto, viu, minha gente? Infelizmente, eu sei que tem gente que passa até mais tempo por conta de trabalho, na tela de um celular, na tela do computador, enfim, é prejudicial para todos os sentidos. Os 5 sentidos é prejudicial para a visão, é prejudicial para o olfato, é prejudicial para a audição e é prejudicial para o tato. Por quê? Para a visão. Porque diante da tela, a criança pode até desencadear glaucoma. É um fato, infelizmente. Por que para o paladar? Porque quando a criança está ali na tela, ou assistindo, ou mexendo no celular, ela não aprende a sentir o gosto da comida. Ela vai perdendo o paladar, porque os neurônios, eles não estão sendo estimulados, porque está sendo estimulado a sentir o prazer, porque a internet em excesso, ela vicia. Então, a partir desse momento, ela não vai sentir. Infelizmente, isso é fato. E estamos criando crianças adoecidas. Por isso, há tantos casos de crianças se automutilando. Por isso, há tantos casos de crianças rebeldes na escola. São tantos os transtornos hoje que até... Eu fico assim estagnada, porque quando a gente não é da área psicológica, a gente não está por dentro de enxergar isso, a gente não vê, a gente não atende, a gente não está perto. Mas são muitas crianças hoje indo de casaco para a escola para esconder dos pais ou responsáveis a automutilação que está acontecendo. São muitas crianças com rebeldia na escola, não obedecendo ao professor, tendo déficit de aprendizado. Então, são muitos os danos causados nessa criança por conta desse uso excessivo do celular, infelizmente. O que podemos fazer para melhorar tudo isso? O contato com a natureza é um marco mais importante de uma infância saudável. Imunidade, sono, memória, criatividade, sociabilidade, capacidade de aprendizagem, capacidade física que contribui para todo o bem-estar da criança e dos adolescentes.
Elas, quando estão brincando, elas aprendem a avaliar e a correr risco, cair e levantar, se machucar e persistir desde cedo na relação com esse ambiente. Deixar a criança brincar ao ar livre é dar diversas possibilidades para que elas possam ter autonomia para escolher o risco que ela quer correr, gerenciá-lo e aprender com ele. Dessa forma, essa criança chegará à vida adulta mais confiante, resiliente e capaz de lidar com as diversidades das vidas. As crianças, quando estão brincando, elas estão se organizando dentro da verdade do mundo, na verdade de si mesma. Será que a gente está deixando elas viver a sua verdade? Porque para isso elas precisam de tempo, elas precisam de liberdade, elas precisam de ócio, elas precisam disso para exercer esse músculo do desejo, para saber ouvir a si mesmo, para saber escutar e saber o que quer. Será que a gente está deixando? O brincar é isso, saber quem eu sou. Richard Louv, ele é o autor do livro A Última Criança da Natureza e do livro Déficit de Natureza. Ele afirma que os pais e os professores cada vez mais estão tirando esse direito das crianças de brincar ao ar livre, de brincar com a natureza, de fazer os seus próprios brinquedos. E isso está trazendo danos muito grandes. E ele ainda afirma que a criança depende da natureza para seu desenvolvimento integral, como a natureza também depende dessas crianças. Muito se fala de sustentabilidade, de geração futura. Mas será que está deixando essas crianças viver, conhecer? Porque esse músculo que dá o desejo de escutar a si mesmo, essa experiência. Trazendo isso, eu vou trazer uma breve experiência. Quando eu tinha 9 para 10 anos, eu gostava muito de ir para a casa da minha amiga. E lá tinha bastante árvore, a gente subia no pé de carambola, no pé de manga. E tinha um pé de azeitona muito alto. Eu lembro que nesse dia, vamos subir. Ela subiu, eu fui logo após. Quando eu cheguei numa certa altura, eu coloquei meu joelho para me apoiar na árvore e meu joelho ficou preso. E ali eu não conseguia sair. Quando eu olhei para baixo, eu vi aquela cerca de arame farpado. E eu ali, realmente, eu chorei. Eu disse, eu vou cair, vou morrer. Pensei na minha mãe. Ela disse, puxe seu joelho. E eu tentava puxar e o joelho não saía. Ela olhou para mim e disse assim, você vai ter que confiar em mim. Vou segurar nas suas 2 mãos e você vai posicionar seu joelho para baixo. Eu vou lhe segurar e você vai ficar pendurada. Eu olhei para ela. Esse é o único jeito para você sair daqui. Eu olhei para ela e assim eu fiz. Ela segurou minha mão e ali eu não ia caindo, né? Ela me segurou, depois eu me apoiei. E eu saí dali tão grata, tão grata. E esses dias eu vendo essas questões e me tocou e me fez lembrar desse aí, né? E hoje eu entendo a profissão que eu escolhi, porque de toda a vivência que eu tive na infância, essa foi a mais que impactou, porque ela segurou na minha mão na hora que eu mais precisei. Então, hoje eu faço um trabalho para querer ajudar essas pessoas que estão caindo. Isso aí foi assim, veio na veia mesmo, ele posicionou mesmo, que é justamente esse músculo que faz vibrar na gente e esse desejo de escutar nós mesmos. É isso, deixar a criança brincar, é deixar ela escutar a voz dela. Será que a gente está deixando? E o meu ambiente, como é que está? Recentemente, eu estava vendo um vídeo de uma criança que ela tem esse contato direto com a natureza. Ela disse que quando passa em um rio, quando vê o rio sujo, a vontade é de mergulhar e tirar aqueles lixos de lá. E essas crianças que estão direto no celular, vai ter essa mesma noção? Vai ter essa mesma preocupação com o planeta? Essa é uma questão a se pensar. Então, né, outro posicionamento que a gente precisa ter com essas crianças é a interação com a família e com a sociedade. Porque isso vai ajudar a criança a desenvolver suas habilidades, sua intelectualidade. E eu gostaria de trazer um trabalho muito significante
que é do pediatra José Martins. Ele tem um trabalho feito que se chama Os mil primeiros dias de vida de uma criança. E esse trabalho, ele é voltado dentro da pediatria. Porém, ele serve muito para o que está se vivendo hoje, não é? Que é o impedindo de dar um colo à criança, de atender o choro dela. E dentro desse trabalho, ele traz esses 1000 dias até na fase da gestação. Depois da gestação, ele fala dos 2 anos de idade. Então, ele fala do desenvolvimento da criança. Porque o cérebro, ele precisa ser estimulado. O cérebro, ele precisa, porque há uma elasticidade neuronal, né? Uma modulação ali, nos primeiros dias de vida daquela criança. E, através desse trabalho, né, ele fala que a criança, ela nasce com 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões. E quando chega na fase adulta, chega apenas com 20 bilhões de neurônios. E imagina se essa criança, ela não é estimulada. Quantos neurônios recebem a poda? Quantos neurônios são mortos por conta de uma falta de incentivo, uma falta de ajuda ali da criança, uma falta de colo? Isso pode gerar até um estresse tóxico. Existem 3 tipos de estresse básico. E esse estresse tóxico, ele pode ser comparado até a um estresse que um adulto tem. Que é o estresse positivo, o primeiro, que é quando a criança, ela chora porque os pais ou responsáveis vão dar banho nela, e ela faz birra e chora. Quando vai cortar o cabelo pela primeira vez, quando é cortada a unha dessa criança, gera um estresse. Mas é um estresse positivo, porque ali você vai estar, né, ensinando a criança a tomar banho, vai estar ensinando a criança que ela precisa de uma higienização. Então, é um estresse positivo. Há um exemplo, né, de um pai que ele tem 2 filhos, e o primeiro filho dele, quando foi cortar o cabelo, a criança chorou. Mas no segundo filho dele, quando foi cortar o cabelo, não chorou, ficou até contente. Então, ele analisando o motivo pelo qual uma chorou e a outra não chorou, não causou o estresse positivo. Porque o primeiro, ele não levava para cortar o cabelo com ele, então ele não via o pai cortando, não via que era algo tão natural. Mas já o segundo, toda vez que ia cortar o cabelo do maior, o pequenininho ele via. E ele achava engraçado e até pedia para cortar o cabelo dele. Até chegar um momento que precisou realmente cortar o cabelo dele. E ele ali fez até festa, né? Ele gostou daquilo. Então, não gerou. Então, até esse estresse, que é um estresse positivo, ainda pode ser evitado quando a gente tem esse conhecimento. E tem o estresse favorável. Quando a criança, ela leva um tombo, ela cai, ela se machuca. Quando a criança está nascendo, os dentinhos ficam inchados, tem febre, o pai vai lá, né? As necessidades daquela criança é atendida. O pai vai lá, dá um remédiozinho, passa febre, dá um mordedorzinho, onde vai parar, né, de estar coçando. Então, foi atendida as necessidades. É um estresse favorável. A mãe vem, coloca a mão na cabeça do filho, bota um gelinho para tirar o catombo. Ele viu que foi atendido. Só que existe um estresse tóxico. Que crianças, quando ela chora, os pais vão ali, trocam a fralda dela, bota ela no berço. Quando a criança, ela necessita de ser alimentada, o pai vai e dá a alimentação, a mamadeira, a comida, e ali foi atendido. Mas quando a criança chora, que quer colo, que quer braço, que quer carinho, que quer olhar nos olhos da mãe, mas a mãe acha que, não, menino, pode chorar, a boca não pode, não rasga não, com o choro não, e vai e permite. Infelizmente, eu sinto dizer, mas vocês estão causando estresse tóxico nos seus filhos. Isso é fato.
Infelizmente, eu estou emotiva porque isso é uma realidade que existe, né, nos dias de hoje. Enfim. Então, o que vai acontecer? Vai pegar e vai dar a chupeta virtual para o seu filho. 6 meses de idade, que não sabe nem o que é um celular. Vai lá e dá a chupeta. O filho vai e começa a estimular. Isso libera um hormônio que, porque causa prazer ao ele estar lá mexendo na televisão, às vezes até dança no celular, ver muitos vídeos, e ali dá prazer para a criança e gera um hormônio chamado dopamina, que é o hormônio do vício, e a criança ela fica viciada naquele celular, fica viciada naquele uso. E o que vai estimular os seus filhos são isso. Uma criança, se ela for colocada dentro de um quarto escuro por algum tempo, a probabilidade dela sair cega de lá é grande. Porque a visão ela não foi estimulada. Se uma criança ela é colocada dentro da creche, novinha, antes dos 2 ou 3 anos de idade, porque uma creche ela necessita para 5 crianças é uma cuidadora. Então, a cuidadora vai conseguir dar o que a mãe ou o responsável pode dar para os seus filhos? Ela só vai atender às necessidades fisiológicas daquela criança. Mas a necessidade de dar colo, de dar carinho, de olhar nos olhos, de pegar, de tocar, ela não vai conseguir dar. Então, vai gerar um estresse tóxico nessa criança, onde o corpo ele vai liberar um hormônio chamado adrenalina, que é liberado pela glândula suprarrenal, que vai ocasionar ali um ataque cardíaco, vai ocasionar uma dilatação nos olhos e vai ocasionar também um aumento da pressão. E no cérebro vai liberar o cortisol, que é um hormônio liberado. E ali com esse hormônio liberado, que é o hormônio de reação, de fuga, ele ali, imagine isso tudo na criança. A criança lá no berço, a criança lá numa tela, não é? Recebendo essa taquicardia, recebendo essa pressão alta, o que vai acontecer? Por isso que muitos adultos, quando ele é surpreendido diante de um assalto, muitos se estagnam porque não houve o estímulo, né, de fuga. Muitos vão para cima, por quê? Porque esses hormônios foram muito liberados na infância. Então, a tendência, porque é o hormônio de fuga, de reação, então a tendência é ir para cima. Não é? E aqueles que são estimulados, eles vão conseguir parar, entender o processo que está acontecendo e fugir. Então, é isso que está acontecendo com nossas crianças. Tanto é que na Inglaterra tem um trabalho, um estudo feito, que o povo da Europa, os médicos da Europa, quando alguém ele sofre um trauma, ali é retirado o sangue daquela pessoa para ver a quantidade de proteína no sangue, que é a C e B. E ali, dependendo da quantidade dessa proteína no sangue, vai analisar para ver o tamanho do trauma, para ver se precisa de uma incisão ou não, de uma cirurgia ou não. E uma psiquiatra infantil, ela fez um estudo com crianças abandonadas para saber se tinha esse nível de proteína. Infelizmente, eu sinto dizer, foi encontrado essas proteínas em grande quantidade no sangue da criança. A importância do brincar, da ludicidade. O brincar e divertimento é a criança aprender brincando nesse mundo. Então, eu vou trazer uma experiência de uma amiga, ela estava com febre, e a sua filha disse: mãe, eu quero cuidar da senhora hoje, eu vou ser sua médica. Aí a menina foi lá, pegou uma caneta, simulou que era uma injeção e colocou no braço da mãe. Depois ela pegou um copo com água e deu à mãe. Logo depois ela perguntou: mãe, a senhora está melhor? A mãe dela disse: eu estou bem. Ela olhou para a mãe e disse: mãe, foi de brincadeira, imagina que fosse de verdade.
Quando a mãe, o cuidador, deixa ela livre para ela brincar com essa espontaneidade e não dizer assim, não, vamos parar, está interrompendo. Isso aí estimula essa criança. Então, na medida em que ela está pintando, ela está usando sua criatividade. Ela está pintando seu desejo. Quando essa criança ela está montando, no cérebro dela está essa parte neural sendo desenvolvida. Maria Montessori, ela foi uma educadora do século XX. Ela fez um movimento bem intenso para entendermos essa parte sensorial. Ela afirmava que se vemos, se escutando, se cheirando, se degustando, se tocando, isso é intelecto. Intelecto é aprendizagem. É impossível não passar por sentido e não gerar uma construção. Então, quando você dá essa liberdade, essa criança vai ser saudável. Ela vai lidar, quando chega na vida adulta, lidar com os conflitos de uma forma mais leve. Hoje em dia, está sendo uma sociedade líquida. Tem muita amizade em rede social, mas esse contato pessoal está bem escassez. Qualquer situação bloqueia, não quer mais amizade. O que está faltando é isso, esse brincar na infância que está tirando esse direito da criança, porque é um direito da criança o brincar, e é vital. Eu gostaria de trazer para aqui uma experiência clínica com uma criança que eu atendi, de 3 anos. E ela tinha o autismo. E ali, que a gente trabalha muito com a ludicidade, ali ela apresentava um desânimo no brincar. Mas não é um desânimo que ela não queria brincar. Ela pegava um brinquedo e ali ela perdia o estímulo rapidamente. E já pegava outro brinquedo. E isso, quem tem, isso de não terminar a brincadeira, a exemplo, começa a fazer um quebra-cabeça, não termina um quebra-cabeça, porque a vontade de um adulto, de uma pessoa que está formando um quebra-cabeça, é terminar logo de construir esse quebra-cabeça. Mas não, ela perdia o estímulo, e ali ela brincava, e ia para outro brinquedo, começava a brincar e ia para outro brinquedo. E ali eu percebi que com essa dinâmica dela, o que não é natural em uma criança, eu percebi que ela fazia uso do celular. E ali, né, uma vez, quando eu cheguei, que eu organizei a sala, liguei o ar-condicionado, deixei o controle do ar-condicionado na mesa. E ela, quando entrou, ela foi direto, ela viu de longe e foi direto para o controle do ar-condicionado. E quando ela pegou o controle do ar-condicionado, ela pegou e ficou lá. Isso só me comprovou que realmente aquela criança estava fazendo um uso do celular contínuo. Tanto é que muitas vezes a mãe chegava já nas carreiras com essa criança, porque a criança tinha dormido tarde. Ou seja, ela ficava até tarde no celular e a criança ficava também até tarde no celular. E isso não estimula o sono, porque isso tira, é o contrário, da insônia na criança. E como é que a gente vai poder ajudar uma criança dentro do transtorno dela se os próprios responsáveis não contribuem? Porque o atendimento com a criança normalmente são 2 vezes na semana. Porém, a família ela fica continuamente com a criança. Então, quem mais vai trabalhar, reforçar isso, são os próprios responsáveis dessa criança. Eu gostaria de trazer aqui uma encenação, mas é rápido, tá, gente? Não somos atrizes, ao contrário. É muito rápido, para vocês só terem uma ideia de como é, né? Então, eu vou imitar uma criança e ela vai ser a minha mãe, tá, gente? Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 olha o que eu aprendi a fazer, olha o que eu aprendi a fazer. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Mãe, mãe, mãe. Tô com fome. Eu tô com fome, mãe.
E é isso, gente. O Ian agora vai levantar. Então, infelizmente, né, isso acontece em muitos lares. Que possamos ter cuidado com nossas crianças. Que podemos dar colo a ela, podemos dar atenção a ela. O que ela realmente precisa de nós, que somos pais, porque colocamos um outro ser no mundo que depende dos nossos cuidados. Isso aí.